Aí você começa a perceber aí com o dinheiro. O dinheiro não é riqueza. Rapaz, se eu pudesse assim, abrir sua cabeça, dar uma limpada nela, abrir seu coração, tirar todo o entulho e falar assim, fica só com isso aqui ia te prosperar em tudo. Você tem que entender que a riqueza, em todos os lugares, todas as culturas, todo tipo de riqueza funciona do mesmo jeito. Primeira lei da riqueza, chama-se natureza. A natureza sustenta todas as leis. A natureza não precisa do homem, não precisa. Presta atenção. A natureza não precisa do homem. O homem pode desfrutar da natureza, é diferente. Se a natureza precisasse do homem, Deus teria feito o homem primeiro, a natureza depois. Então tem um princípio, você vai anotar aí, chama princípio da ordem. O princípio da ordem aponta que a natureza não precisa do homem. Só que, numa linguagem mais detalhada, nós somos a natureza também. Só que a gente acha que a gente nasceu para destruir a natureza. E a gente, com os nossos pensamentos, os nossos movimentos, as nossas conexões, a maioria das pessoas são antinaturais. Acho que você vai dar uma bugada depois, nós vamos arrumar isso aí. Presta atenção no que eu estou te falando. Fala todo mundo comigo. A natureza não precisa do homem. Isso é uma perspectiva do que é o princípio da ordem. Deus criou as coisas na sua sequência. A penúltima coisa, Deus criou o homem. A última coisa, Deus criou o desfrute. A natureza, entender os ciclos da natureza. Tanto é que Deus falou assim para os judeus: vocês vão plantar por 6 anos, no 7º a terra tem que descansar. Lembra disso ou não? E eles não pararam, pagaram caro por isso. Se você atropelar o descanso da terra, se você atropelar o descanso do tempo, se você atropelar o descanso de um negócio, você vai pagar caro por isso, porque isso é natural. Então a lei número 1 da riqueza é a natureza. A natureza como um todo, começando por o átomo, próton, elétron, nêutron, começando por tudo isso, toda a formação, física, metafísica. Entendendo que a natureza tem a natureza eterna, tem a natureza temporal. Tem a natureza que é do Cronos, tem a natureza que é do Kairos. Entender a lei número 1 da riqueza vai mudar completamente a sua vida. Chama-se natureza. Depois que você chegar numa conclusão, você vai entender que você também é a natureza. E que você não pode atrapalhar. Vou te mostrar o que é ser antinatural. Quando você duvida, você é antinatural. Quando você tem medo, você é antinatural. Marcelo, e quando eu estou cansado? Apesar de você não acreditar, se você está cansado, só fica cansado quem não está cumprindo o propósito. Porque todas as forças são renovadas todos os dias. Se você está comendo errado, dormindo errado, sem beber água, sem felicidade, sem se sentir amado, sem dopamina, que é novidade de vida, se você está desse jeito, a sua vida vai virando um cansaço. E a culpa não é que você está cansado, você está desconectado do propósito natural, almático, espiritual. Se você entender a natureza eterna, a natureza metafísica, a natureza física, você não tem como ficar cansado. Marcelo, você quer ser o bichão, você quer falar aqui para nós, aqui, para os brasileiros, e para 8 bilhões de pessoas na Terra, que você não cansa? Eu não consigo cansar, cara. A pergunta que todo mundo fala para mim todo dia. Aonde você arruma essa energia? Eu já nem gosto de terminar de ouvir a pergunta, eu já falo no mesmo lugar que você. Só que você não sabe usar a sua. O que é ser antinatural? Ter medo, ter dúvida, desanimar. Esses negócios significam que você está sendo contra a natureza. Mas eu estou preocupado. 85% das suas preocupações não vão dar em absolutamente nada, mas você gastou 85% da sua vida com elas. Marcelo, sabe o que é? Eu tenho trauma demais, eu não quero cair. Por que você já não aprende e cresce com isso, ao invés de se diminuir com isso? A pessoa faz diminuir a si mesma, ao invés de aprender com aquilo e ficar mais forte. Ela faz ficar mais fraca. Pelo contrário, se é na natureza, a natureza ela é adaptativa. Não são os mais fortes que sobrevivem, são os que se adaptam rapidamente. Então, se o mundo passar por um caos e o Sol se der algum problema no giro da Terra, o globo parar de girar e ficar Sol constante, a maioria da Terra morre. Aí você fala, tem como não morrer? A primeira coisa que tem que fazer, né? Tem que morar debaixo da terra. Porque se você ficar no sol o tempo inteiro, esse sol vai trazer tanto calor que você vai morrer de calor. Tem gente que morre por causa de pouco calor. Tem gente que morre por pouco frio, pouca exposição ao frio. E aí está o detalhe, tem gente que não pensaria como resolver. Peraí, se a natureza está dando um sinal, eu preciso agir naturalmente, eu não posso ter essa exposição solar. Se a maioria de vocês fosse atravessar um deserto hoje, aconteceu uma merda, vocês iam todo mundo morrer.
Por quê? Porque você ia falar, eu preciso andar o dia inteiro e dormir de noite. Não faça isso no deserto. No deserto pode chegar a 0 graus à noite. Você vai morrer de frio com hipotermia. Não, mas eu vou correr o dia inteiro. Não pode, porque vai ter insolação. Então o que eu faço? Está muito simples, é só ser natural. No deserto, as bases invertem. Corre a noite inteira, sua temperatura fica alta e você suportar o frio de 0 graus. A noite inteira, sem sol e com frio. O que eu faço? Elevo a temperatura do meu corpo correndo. Não pare de correr até você ver o sol. Viu o sol? Pare. Mas você acha, eu vou morrer de qualquer jeito? Não vai, porque eu corri mais de 20 horas para terminar um Ultraman. Vai morrer não. Pode ir tranquilo. Puxei 20 horas de corrida. Dá para correr. Isso é porque eu pedalei 14 e tinha nadado quase 4 horas. Dá para correr. Mas sabe o que é deserto? Aqui no Brasil não tem deserto. Deserto é tudo aquilo que você tem muita dificuldade para atravessar, não tem nada em bonança, e você tem que atravessar aquilo para você chegar na sua terra prometida. E aí está o detalhe, se você for natural, entender as leis da riqueza, dá para atravessar o deserto com tranquilidade. De dia, você já explicou de noite, o que faz de dia? De dia você fica quietinho para você não pegar insolação, e nem desidratação. Aí o sol vem, arranca um pedaço da sua roupa, fica de telhadinho, quietinho. Dá um jeito de tirar um cochilo sentado, deixa o sol passar, se nenhuma nuvem te abençoar, a hora nenhuma, não se mexa. Aí você fala, poxa, por que eu nunca pensei nisso? É porque você não é tão natural assim, você é muito artificial. Você acha que tem que usar as mesmas bases? A natureza, você precisa de trocar base. Por exemplo, se eu precisar atravessar um rio, tiver problema com nado, ou eu tiver ferido, uma calça dessa pode virar a boia. Já pararam para pensar nisso ou não? Dá para virar boia. Tiro a calça, amarro a barra, pego a calça, faço o ar bem forte, chego na água e fecho ela. Ela pode virar uma boia. É claro que ela vai infiltrar a água devagar, mas dá para atravessar o rio. Tem coisas que a sua mente natural começa a perceber que você pode usar. Você pode pegar árvores, você pode montar, fazer uma jangada, você pode fazer tanta coisa. Só que a gente, como ser humano, deixou de ser natural. A gente foi para as coisas artificiais, a gente foi para a tecnologia e hoje a gente é escravo do pensamento, a gente não pensa. Eu estou em algumas reuniões e o tempo inteiro eu estou vendo isso agora. As pessoas, não, pergunta para o ChatGPT, eu tenho uma birra disso, de gente que não pensa. Ela não quer mais perguntar para ela mesma, ela não quer quebrar a cabeça, ela quer o ChatGPT. O que eu estou prevendo? Que nos próximos 30 anos vai ter ninguém pensando mais. Isso vai ser o fim do mundo, porque a gente vai deixar de ser natural e aí vem uma previsão, nós vamos virar todo mundo humanoide. Eu não vou virar. Eu prefiro ficar pobre, eu prefiro ir... É o que eu sempre quis de verdade mesmo, é ir sentar numa roça e pescar, então eu estou nem aí para ChatGPT. Ah, não está não. Quer dizer, tem uma empresa minha que faturou com o ChatGPT, não com o GPT, uma inteligência artificial que a gente criou, a companhia, só a inteligência artificial faturou mais de 400 milhões, sozinho. Só vendendo sozinho. Então, quer dizer então que você não é natural, eu estou governando sobre ela, não estou escravo dela, é diferente. Agora a humanidade vai virar escravo disso. Eu estou assombrado com esse tipo de negócio. Então vamos lá, primeira coisa é ambiente. Lei número 1, ambiente não, natureza. Natureza é a lei número 1 da riqueza. Entender a natureza como ela é. Quer ver? Acompanhe aqui comigo para ver se dá para destravar na riqueza. Quando eu tiver 90 anos, alguém perguntar de riqueza para mim, eu vou falar assim, ó, olha para a natureza. Tem um negócio chamado terra, semente no chão, fase 1. Rompeu a semente, aí cresce a raiz, a fundação, vai a plantinha vai crescendo, depois ela vai ficando larga, vira uma árvore. A copa cresce, o fruto aparece. Fase 1, plantar a semente. Fase 2, prosperidade, que é o romper da planta da árvore. Quando ela amadurece, ela entrega a última fase, 3, que chama riqueza. Olha o que eu acabei de falar, sabedoria, prosperidade e riqueza. Semente, árvore e fruto. Se a riqueza não é natural, eu não sei o que é isso aqui. Vamos estudar agora os rios. Tem uma montanha, a pressão de água do solo faz a fonte, que é o número 1. Essa fonte escorre, entra no número 2, que é o leito. Leito. Aqui tem uma queda de água, chama foz. É o número 3. Olha que interessante.
A sabedoria é a fonte, é Deus. Esse romper do rio é a prosperidade. O transbordo do rio chama-se foz, é a riqueza de um rio. Quer que eu te provo como é que corta a riqueza de um rio? Não sirva água para ninguém. Como é que chama isso aqui? Isso aqui chama represa, não é rio mais. Cortou naturalmente a riqueza. Por que represa não tem riqueza? Porque peixe dentro de represa não reproduz. Alguém sabe disso, né? Significa que pessoas que são represas quebraram a fase, chama transbordo. A árvore que não dá fruto quebrou riqueza. Se vocês quiserem ficar enchendo meu saco, eu vou pegar aqui um corpo feminino e vou mostrar como é que faz riqueza do mesmo jeito. Você pega um masculino, manda um mingau aqui para dentro. O mingau em 41 semanas vai crescer. O mingau sai a um menino de 50 centímetros. O mingau vale 1, esse aqui vale 10 mil em relação ao tamanho. 10.000% de retorno. Um mingau microscópico vira uma criança de 50 centímetros. Interessante. Esse aqui tem a semente, esse aqui tem a terra, esse aqui é o fruto. Aí se você entender o que é natureza, você vai ser rico tanto com água, tanto com árvore, tanto com animal, como em reprodução genética. Aí você começa a perceber aí com o dinheiro. O dinheiro não é riqueza. Fala comigo para ver se destrava. Eu sei que vocês não acreditam. Mas vamos dar um jeito. Uma hora você vai entender. Fala assim, dinheiro não é riqueza. Porque não é natural. Que? É isso mesmo. Eu falei de gente, falei de rio, falei de planta. Posso falar de qualquer coisa que é natural. Fala com a boquinha assim, riqueza é natural. Então, se o pilar número 1 da riqueza é a natureza é a base. E o dinheiro? Não é o dinheiro! O dinheiro é uma energia de troca. Deixa eu te ensinar o que é o dinheiro. O dinheiro não tem relação com isso aqui. Deus não criou o dinheiro. Não é com rio, não é com árvore, não é com bicho, não é com gente. O que é o dinheiro então, pelo amor de Deus? Por que o povo mata por causa de dinheiro? Porque o dinheiro é o jeito mais rápido de não precisar de plantar e colher. Você pode roubar de alguém. Como assim? É o seguinte. Como Deus não criou o dinheiro, o homem não quis governar lá no Éden. Quando ele sai do Éden, ele não quer aprender as coisas. Do suor do seu trabalho você vai ter que comer. Aí começam os preguiçosos, não quer fazer isso. Quer viver do outro. Vamos entender onde que o dinheiro entrou. O dinheiro entrou numa aldeia, certa vez, numa tribo, onde todo mundo vivia feliz e todo mundo aprendia tudo. Só que aí começaram algumas pessoas, mas aqui tem gente demais. Aqui está todo mundo fazendo tudo. Não é melhor um que é mais capaz de caçar, que tem mais coragem de ir lá caçar? Ou você que gosta de ficar mais em casa, porque você não vai à aldeia? Aí começaram, foi assim que começou o capitalismo, tá? Éden sempre foi governalismo, reino vai ser governalismo de novo. Deixa eu ver se eu te ensino com um gráfico. Talvez vai ser melhor. Aqui, ó, o Éden está aqui. Nós estamos aqui, ó. O agora é aqui, ó. Aqui foi governalismo. Aqui um bando de idiota está disputando se o socialismo ou o capitalismo é o melhor. E aqui vai ser governalismo de novo. Aqui é o reino. Aqui é o Éden. Deus falou assim, governe. Então não tem socialismo no Éden não, nem capitalismo, que Deus não criou o dinheiro. E nem falou que tinha que ficar fazendo coisa social para ninguém aqui. Governo, vou pôr nem nome nesses bichos, você que põe, fechou? Faz tudo que você quiser, multiplica, arregaça. Aí entra o sindicato dos excluídos, na figura de uma serpente, fala, vamos ser igual a Deus. Teoria da igualdade, é o que criou o socialismo. Mentira, não existe igualdade. Se existisse igualdade, Deus ia falar que a gente é igual a Ele. Ele falou que a gente é imagem e semelhança dEle. Então cada um vai governar até onde quiser. Não tem limite, ok? Se a gente fosse igual, Deus teria feito a gente na fábrica, a gente ia ter uma placa de série e a gente ia ser igualzinho nas mesmas coisas. Se eu falar uma coisa aqui, cada um tem um sentimento diferente. Então presta atenção, nós não somos iguais, essa teoria é falida e assim engana os pobres. Por quê? Para o pobre acreditar em igualdade, todo mundo tem que ser pobre igual a ele. Todo mundo tem que ter o poder de compra anulado igual a ele. E eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração. O que o governo de hoje está fazendo é afastar todos os ricos desse país para quebrar ele no meio, porque para eles tanto faz se tem rico ou se tem pobre, desde que eles mandem no dinheiro, nesses trilhões, por mais que seja metade, que eles quebrem esse país, é o que eles querem. Eles querem rodar a teoria da igualdade para todo o pobre ficar feliz e ver todo mundo fudido,
Mas aí eles que são os gafanhotos, eles vão mandar. Ao contrário de quem é governalista, que quer ver o povo rico, um povo se levantando, um povo que não depende de Estado. Esses caras são malignos e eles estão fazendo isso de propósito e eles estão fingindo que nada está acontecendo. Eles usam todo o nosso próprio dinheiro para contar uma história que não existe. Esses malucos fazem isso. A serpente do Éden tinha a mesma coisa. Eva, como é que você vai ser igual a Deus? Ninguém é igual a Deus. Quando Lúcifer quis ser igual a Deus, Deus colocou o Miguel no meio do caminho e falou assim: Miguel, eu coloquei o nome do meu filho 03 por causa disso. Olha o que significa Miguel. Quem ousa ser igual a Deus? Esse é o significado de Miguel. O que é a teoria de um socialismo fracassada que nunca funcionou em lugar nenhum e matou mais gente que Covid, peste bubônica, gripe espanhola, gripe aviária, influenza A, tudo. Se juntar toda a catástrofe da Terra, nada matou mais do que o socialismo tentando fazer as pessoas serem iguais. Nós não somos iguais. Se você não aceitar isso, vai ser um idiota a vida inteira e vai matar um monte de gente até hoje. Vai continuar matando. Aí entra a serpente com esse sindicato desgraçado da igualdade. Por que você não come assim? Você vai ser igual a Deus. Teoria da igualdade. Fala com a boca para você se livrar dessa merda. Eu vim de escola pública, eu já experimentei desse veneno, esse lixo. Fala assim, ó, nós não somos iguais. Ah, Marcelo, vou te pegar agora. Lá na Constituição Federal está escrito assim: todos nós somos iguais perante a lei. Mentira. Tem um princípio, aí é um jurista que vai falar agora. Tem um princípio chamado isonomia, que está escrito assim: tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma da sua desigualdade. Se a gente é igual, por que todo mundo não paga o mesmo imposto? A gente não é igual. Se você é filho de faxineira e alguém bate em você com a banqueta num debate político, o que as pessoas vão fazer com você? E a pessoa é famosa e poderosa, vai pôr um pano quente, vai dar tudo certo. Mas agora, se o filho da faxineira bate numa pessoa poderosa, essa pessoa sai algemada, sim ou não? Se for negro, sai com a algema mais apertada ainda, sim ou não? O que eu quero que você entenda é que a gente não é igual. As pessoas, elas colocam a gente, cada um num nível, não tem igualdade. Só que eles mentem sobre a igualdade. Mas aí o capitalista, então, agora eu entendi, nós é capitalista. Não seja capitalista, porque o capitalista, ele julga as pessoas pelo capital que as pessoas adquiriram. Por que existe muito golpista? Por que existe muito ladrão? O ladrão quer tomar o dinheiro e o golpista está dando golpe em nome do capital. E as pessoas vão respeitar ele, então ele não está nem aí para a moral e para a ética, porque ele precisa só do capital para todo mundo respeitar. Hoje os valores e os princípios estão todos destruídos, porque não precisa ser honesto. Tem dinheiro, acabou. Vocês estão percebendo isso ou não? O valor, a ética, a moral foi embora, porque alguém que foi condenado em 3 instâncias, 9 juízes, vocês sabem do que eu estou falando, né? Está tudo bem. Hoje os presos por opinião e todos do mensalão liberados. Tem alguma coisa errada, sim ou não? Marcelo, você vai arrumar problema. Eu vou fazer o quê? Eu vou contar o quê para os meus netos? Que adianta ter 1 trilhão? Daqui uns dias nós vamos bater 1 trilhão. Se não parar de crescer, não tem como, pela idade que eu tenho. E tudo que está crescendo, uma hora vai bater, não tem como não bater. Ainda mais com o dólar dessa altura. Só que precisa de mudar de país para chegar nisso. Presta bem atenção. Essa teoria da igualdade não foi Lenin, não foi Karl Marx, não foi Stalin, não foi Antônio Gramsci que criou, foi o diabo que criou. Aí você pensa, e o capitalismo? O capitalismo coroa as pessoas pelo dinheiro. E o que eles fazem? Eles amam definir isso dessa forma para travar todo mundo para não prosperar. Acredite, a maior parte dos capitalistas que eu conheço patrocina o socialismo. Só tem 2% das pessoas aqui. Quer dizer, o contrário. 2% aqui e 98% aqui, ó. E o que é o problema dos capitalistas? Eles fazem de tudo para isso aqui nunca diminuir. E aqui também nunca aumentar. Só que no Éden, sempre, escreve todo mundo assim, ó, eu sou governalista. Se no Éden era governalismo, no reino vai voltar a ser governalismo, aqui era 100%. Era só seguir o que Deus falou. Marcelo, o que é governalismo? É o governo do céu na terra. Não precisa de nenhuma dessas duas pessoas aqui, ó. Isso aqui, ó, é um modelo de puxa para cá, que puxa para lá, e no final das contas, esse aqui rouba as nações. O despertar da identidade, a clarificação do propósito de um povo, faz o povo ser governalista. Quando uma pessoa prospera, ela precisa de lembrar do Estado.